Quem sabe qual é o título também atribuído a Jesus? Ele é o bálsamo de Gileade. Quando ela cantou esse hino, e Deus tocou no meu coração de pregar sobre esse tema, e eu revisitei a minha memória, que não é lá muito boa, e onde diz na Bíblia que Jesus é o bálsamo de Gileade, de onde o autor tirou isto? A nação de Israel está numa grande crise, num grande problema, numa grande dificuldade, e ela está reclamando pelo fracasso e diz assim: passou o inverno, chegou o verão, e nós ainda não estamos salvos. E aí Deus responde, abra aí, Jeremias 8, 22. Você pode ler? Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há, me permitam, médico em Gileade? E mais adiante, há unção em Gileade, reforçado pelo profeta Ezequiel no capítulo 27. Parece que a nação de Israel estava vivendo uma grande crise e não encontrava saída, e Deus diz à nação de Israel: mas não há bálsamo em Gileade? E essa expressão, em 1611, um teólogo passa a universalizá-la com a expressão: Jesus é o bálsamo de Gileade. E nós vamos ver por que essa expressão, através de Dintel, a partir de 1611. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado a Deus por esse dia, essa manhã tão gostosa, tanta coisa boa está acontecendo, e o Senhor falando ao coração de cada um de nós. E obrigado a Deus pela oportunidade de adorar ao Senhor. E agora, Deus, revela o teu querer a cada um de nós, derrama sobre as nossas vidas, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele é o bálsamo de Gileade. Gileade é uma região ao lado direito do Mar Morto, do Rio Jordão, toda aquela extensão. As águas nascem lá em cima, você pode verificar, lá em cima, chamado Águas de Merom, e essas águas correm, vêm, enchem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia transborda e o Rio Jordão é formado pelo transbordo do Mar da Galileia até chegar ao Mar Morto. Do lado direito do Rio Jordão está Gileade. Gileade ofereceu à nação de Israel, todos os reis davídicos, todos eles saíram daquela região, em especial de Judá. E nós, de onde vem a ideia de que a solução viria de Gileade? Lá em Gênesis 37, versículo 5, você vai encontrar um homem extraordinário chamado José. Ele está numa fossa, numa cova ou numa cisterna, dependendo da tradução, jogado pelos irmãos. E ele está condenado à morte pelos irmãos. E os irmãos entre si conversam e dizem: mas a gente ganha o quê matando José? Por que a gente não vende José? E aí eles resolvem vender José, enquanto Rubens não está ali. E vem uma caravana de ismaelitas, essa caravana está vindo de Gileade. E ela está indo para o Egito. A solução de José está vindo de Gileade. Se você olhar para o mapa, mais ou menos grosseiramente, Hebrom está aqui. E eles saíram ali daquele lugar para levar o gado, para levar as ovelhas, o gado para o pasto até Siquém. Siquém fica uma distância pequena no mapa, e eles deveriam estar em Siquém, mas eles nunca seriam alcançados por aqueles que viriam de Gileade. E eles, de Siquém, eles resolvem caminhar, e eles vão até Dotã.
Isso mesmo, eles vão até Dotã, lá no norte de Gileade. A distância é imensa para eles conduzirem o seu rebanho. Mas mesmo assim Deus permite que eles possam ir até Dotã, até o norte. Porque senão eles não seriam alcançados por aqueles que vinham de Gileade. José estava em dificuldade e Deus estava providenciando a bênção para ele através daqueles que viriam de Gileade. José iria reinar no Egito, iria governar toda a casa de Potifar e depois todo o Egito, mas a solução dele Deus ia trazer de Gileade. Então, os filhos de Jacó se deslocam inexplicavelmente para uma distância gigantesca, desde Siquém até Dotã, porque era lá que ia passar a caravana dos ismaelitas. Às vezes você não consegue entender que Deus está deslocando você do seu conforto, porque Ele quer abençoar você em outro lugar, em outra circunstância, em outra região, de outra maneira. Deus quer abençoar você. Então os irmãos dizem assim: então vamos vendê-lo, vender José. E veio uma caravana, capítulo 37, versículo 25 do livro de Gênesis, uma caravana de ismaelitas, e a solução está vindo de Gileade. Gileade entra para a história do povo de Deus, porque esses vão levar José para o Egito. Eles vêm de Gileade para levar para o Egito. Gileade vai ser a maior produtora de bálsamo. E o bálsamo era o remédio mais eficaz naqueles dias e mais conhecido. Quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, ela leva para ele uma palmeira de bálsamo para que ele possa plantar no palácio real. Quando o povo romano invade aquela região para tomar aquela região, milênios depois, os judeus prontamente procuram tacar fogo em toda a floresta de bálsamo que eles possuíam para não ser explorada pelos romanos. E os romanos conseguiram evitar o incêndio e exploraram e enriqueceram ainda mais com o bálsamo daquela região. Porque o bálsamo de Gileade era o remédio mais eficaz daqueles dias. A figura lá no Velho Testamento de Deus trazendo de Gileade a solução para ele. Deus vai abençoar aquela região e fazer com que daquela região saia a cura para todas as nações que estão naqueles lugares. E aí agora o povo de Deus está vivendo uma crise muito grande, e está reclamando com Deus. Perdeu os bens, perdeu o lar, muitos perderam a família, e eles estão reclamando, e Deus então responde através do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 22, Deus diz assim: mas não há bálsamo em Gileade. Eu não estou trazendo solução para vocês o tempo todo, não há bálsamo em Gileade. Eu estou providenciando, se você não leu o capítulo 9, eu estou providenciando solução para vocês. Desde Gileade, quando eu socorri José, eu estou abençoando vocês o tempo todo. Então Deus pergunta: e não há bálsamo em Gileade? E não há médico em Gileade? Por que vocês estão enfermos? E esse teólogo, Dintley, ele em 1611, ele cria esse título para Jesus, dizendo, baseado no capítulo 8, versículo 22, ele diz: Jesus é o bálsamo de Gileade. Quantas vezes nós oramos dizendo: Senhor, derrama o bálsamo do Senhor sobre as nossas vidas? De onde vem essa expressão? Lá de 1611. Jesus é o bálsamo de Gileade. Há bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Por que há unção? Porque os reis sucessores de Davi, todos eles saíram e foram ungidos em Gileade. Deus providenciou para a nação não só o remédio, providenciou a liderança para a nação.
E diz então esse teólogo: Jesus é o bálsamo de Gileade nos dias em que nós vivemos. A cura pelo bálsamo de Gileade. É Ele quem nos cura. E hoje, quando nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, nós podemos dizer: estamos aqui ao redor da mesa por causa do bálsamo de Gileade. Jesus é o nosso bálsamo, é Ele quem traz a cura nessa visão profética de Jeremias. Ele é o médico de Gileade, ou seja, Ele é o médico dos médicos dentro do contexto do Novo Testamento. Ele traz solução, Ele traz cura, traz a unção a todos nós. Deus está dizendo à nação e ao Celso e a você, Deus está dizendo: você está chorando, por quê? Não há bálsamo em Gileade. Deus está dizendo: eu já dei o bálsamo a vocês, eu não dei o remédio. E quem é o remédio de Deus no dia em que nós estamos vivendo? Jesus é o bálsamo de Gileade. Eles se tornaram grandes produtores. Ezequiel 27:17 fala sobre isto, que eles iam ao mercado levando bálsamo da região de Gileade para vender a todas as nações. Deus abençoou aquela região. Na visão profética de Jeremias, Ele é o bálsamo de Gileade, na expressão de Dintron em 1611. Então que hoje você possa parar e pensar: tem cura, tem jeito, tem solução, porque nós temos o bálsamo de Gileade.